Olá! O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão em 1888. Durante quase 4 séculos, as pessoas negras foram tratadas como mercadoria, construíram as riquezas do país e até os dias de hoje, pouquíssimos negros têm acesso a elas. A filósofa e escritora Djamila Ribeiro, autora do Pequeno Manual Antirracista, diz o seguinte: todo mundo sabe que existe racismo, mas ninguém acha que é racista. No programa de hoje, eu vou falar sobre racismo. Eu converso com o educador José Ricardo dos Santos, presidente da Associação Cultural dos Afrodescendentes da Baixada Santista, a AfroSan, e Débora Camilo, advogada, militante do movimento negro, feminista e defensora dos direitos humanos. Obrigado por vocês virem nesse programa de abertura do Vez e Voz. Eu que agradeço, Raton, pelo convite. Quero cumprimentar aqui a nossa parceira de lutas, a Débora. E é muito interessante, né? A gente, um programa de estreia, né? Um tema que está sendo tão discutido, né? Falado no Brasil, no mundo inteiro. Parece que descobriram, né, o racismo agora, mas que bom que tenha sido agora, bom no sentido de que a gente traz uma discussão que ela tem que ser travada pela sociedade brasileira. Eu acho, você bem coloca aqui, na abertura, o Brasil foi um país que traficou negros por quase 4 séculos e com uma simples lei da Princesa Isabel, em 1888, aboliu a escravidão. Mas aboliu de que forma? O que foi dado, podemos assim dizer diretamente, ao ex-escravo? Ou seja, a gente sempre tem um mantra no movimento negro, que a Princesa Isabel esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. Então fica muito fácil dizer que foi abolida a escravidão, e se a gente for fazer um paralelo do tempo da abolição, que são 132 anos, da abolição da escravatura, eu acho que o efeito, a herança que nós recebemos até hoje está aí. É um racismo violento, principalmente hoje em dia, o Raton, Débora, com a era da internet, parece que isso aí ficou escancarado. As pessoas perderam o pudor de falar a respeito, todo mundo se acha no direito de xingar, sem ter culpa nenhuma, parece que está tudo bem. Eu acho que é um momento que exige muita reflexão, e esse manual da Djamila, ele traz bem isso aí, de que forma lidar com o racismo na sociedade. Porque a gente tem que entender que o racismo não é uma coisa só para o preto ou para a preta falar e discutir. Tem que ser encarado pelo branco também. De que forma nós vamos combater isso aí? Que bom, tem um manual aí que todo mundo pode estar folhando, né, para ver de que forma eu vou me posicionar diante de uma situação de racismo, mas também está aqui, eu acho que a Débora pode falar também, quando a gente fala da questão da violência contra a mulher. De que forma eu me comporto num caso de violência? Aquele papo de que briga de casal ninguém mete a colher, eu acho que isso daí é coisa do passado, é balela. A mesma coisa da questão do racismo. De que forma é o meu comportamento num caso de racismo? De que forma eu trabalho isso com a minha família, com meus filhos? Eu, sendo empresário, eu dou oportunidade a negros e negras na minha empresa? Ou eu tenho um olhar diferenciado? Então, eu discuto isso na minha família, eu compro livros que tratam dessa temática, eu tenho amigos que eu costumo dizer, eu tenho um amigo negro, será que eu tenho que ter só um amigo negro para provar que eu não sou racista? Então acho que está na hora da gente rever tudo isso aí. Débora? Primeiro agradecer o convite, né, parabenizar pela iniciativa e assim, um dia como esse poder estar ao lado do Zé fazendo esse debate e parabenizar pela coragem, né, porque como o Zé falou, nós estamos num momento onde esse debate sobre o racismo ele está acontecendo, mas dificilmente as pessoas querem fazer esse debate da forma que deve ser feito. E combater o racismo passa por falar sobre ele. E nada vai deixar de existir quando você deixa de falar sobre esse assunto. Então é importante que a gente debata esse assunto da forma mais franca possível, até porque o debate racial ele não é só para a população negra, para a população preta. Ela tem que ser um debate racial feito com a população branca, que é justamente essas pessoas que precisam entender as mazelas que o racismo causa na nossa sociedade. Então, parabenizar
né, por esse programa e desejo aí que seja um programa que realmente leve a informação da forma que necessita para que a sociedade reflita sobre todo esse mal que ocorre na nossa sociedade. Obrigado. Eu fiz uma série de questionamentos, levantei com pessoas, conversei com pessoas, li muita coisa, eu fiz uma série de questionamentos que eu quero falar com vocês aqui agora. Abordagens policiais, a falta de oportunidades e ganhos nos campos acadêmico e profissional, e as recentes publicações nas redes sociais de um estudante de direito em Santos são provas que o racismo está impregnado no brasileiro, Zé? Eu acho que esse caso aí do estudante, até você, né, nós conversamos a respeito, a Afrosan entrou com um pedido de posicionamento da Unisantos, o reitor, o Dr. Medina, ainda não nos respondeu. Eu sei que o aluno, ele trancou a matrícula, ele não faz mais parte da instituição, mas teve a manifestação de alguns alunos que conversaram comigo também por WhatsApp, e o rapaz que estava extremamente constrangido, que ele fez no sentido de uma brincadeira. Então, para você ver, um estudante de direito, parece que o primeiro ano, né, desse estudante, ele tratou isso aí, que ele disse, é uma brincadeira, eu estou acostumado a fazer esse tipo de brincadeira. Mas espera lá, como é que você está acostumado? Não, mas eu fiz sem nenhuma intenção de prejudicar ou dizer que eu sou racista. É aquilo que eu falei agora há pouco. De que forma esse estudante aí no caso, ele foi criado ali no seio da família dele, como que isso era tratado, a questão do negro? Porque normalmente eu me lembro, a gente é ativista há muitos anos do movimento negro, teve um caso parecido nessa mesma instituição. Eu me lembro que à época era um bedel, eles chamam de bedel, né, o Débora, na faculdade, e era um jovem negro à época, eu me lembro, e que os alunos de jornalismo tiravam muito sarro dele e chamavam ele de macaco, não sei o quê. Aí um grupo de colegas ficaram muito revoltados com essa situação e vieram, na época eu era presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, denunciar esse caso. Eu fui até a faculdade, fomos lá conversar com esse grupo de alunos e tudo. Incrível, tem a questão da falta de conscientização. O próprio jovem que era discriminado, ele achava que aquilo era normal, uma brincadeira, estão fazendo comigo, ó Zé, sem maldade, a gente tentava conscientizá-lo. Você não pode permitir esse tipo de coisa, estão te desrespeitando. Então, a questão ganhou muitas denúncias à época, teve uma comoção muito grande, que a própria universidade chamou esse jovem, à época, e deu uma promoção lá, ao invés de bedel, colocar ele lá num almoxarifado e tipo, olha, estamos dando o caso por encerrado. E normalmente é isso que acontece. Eu acho que, além dessas brincadeiras que nós vimos hoje aí nas redes sociais, presenciando nas redes sociais, tem que ter essa conscientização, principalmente de quem é vítima do racismo, do preconceito, e a Débora pode falar muito mais do que eu, porque ela é advogada. Tem que denunciar esse tipo de prática. Tudo isso que está acontecendo, essa movimentação inteira no mundo, por conta do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, ela está fazendo com que todo mundo reflita um pouco sobre isso aí. Eu acho que não só os pretos, as pretas, mas os brancos também, que isso é inadmissível, não dá mais. Todo mundo hoje fala até da questão da pandemia, né? Isso é tão falado, discutido, e sempre perguntam. E ontem mesmo tivemos uma matéria aí, quem não leu no Estadão, que coloca lá que um homem preto e uma mulher preta tem 2,5 vezes mais possibilidade de morrer com o próprio coronavírus. Então está tudo aí para ver como que isso é tratado. A questão da desigualdade, seja na doença, seja na educação, onde nós teremos que ter instrumentos de uma universidade, não admitir esse tipo de coisa. Então, de que forma estão trabalhando isso aí? Então, acho que estamos nesse momento, sim, de questionar, de cobrar o posicionamento, para que a gente tente minimizar, porque muitos falam, a pessoa tem um preconceito de alguma coisa que ela não conhece, ela desconhece. Mas, mais uma vez, eu coloco aqui, a herança da escravidão, ela provocou isso no imaginário, porque normalmente esse jovem branco que fez isso aí, ele está acostumado a presenciar o negro sendo segurança, está em serviço. Ele é o serviçal, a mulher preta ela é a margarida, ela é a doméstica. Então, para ele já tem aquilo como um ser inferior. Então, de que forma nós estamos tratando isso aí? A gente tem que modificar esse tipo de situação. E ressaltar a coragem da aluna, né, de fazer denúncia, porque
passar pelo racismo não é algo fácil, né? E você denunciar também não é algo que te deixe muito à vontade, numa situação onde, por vezes, parte das pessoas vão te julgar, dizendo que aquilo é, como costumo dizer, mimimi. Vitimismo. Vitimismo, né? Então agora vocês querem sempre... Isso sempre aconteceu, nós sempre brincamos dessa forma, né? Esse racismo recreativo, ele ainda é muito bem aceito. E as coisas não podem ser dessa forma, porque através das piadas, né, a gente vai destilando todo esse ódio. E a postura da universidade, ela precisa ser diferente. Por conta de ser uma instituição de educação, num curso de direito, ela precisaria ter... E aqui a gente não está falando de punitivismo, até porque eu tenho certeza que o Zé, ele deve ter o mesmo pensamento que eu. A gente não quer um sistema punitivista. A gente quer que as pessoas entendam que essa não é a postura correta. Então, a própria instituição deveria ter uma outra questionamento, posicionamento, até para que os alunos da instituição entendessem que aquilo não deve ser feito. Então, a necessidade de se debater, a necessidade de se levar esse assunto para a sociedade é a única forma realmente de a gente combater o racismo, as pessoas entenderem. Isso não é uma brincadeira, né? Por que a população negra é a que mais morre? Tem alguma coisa errada na sociedade. E o racismo é a base de toda essa mazela. Eu acho, inclusive, que a faculdade tem que aproveitar esse gancho que a gente chama no jornalismo para fazer um grande debate na universidade para questionar isso. Né? Até é interessante pegar esse gancho, o Raton, Débora. Tem 2 alunos que eles estão à frente de um trabalho, eles estão promovendo uma live. Eles fizeram o convite, até a Débora se você me permite, já coloquei o seu nome também. Claro. Eles querem fazer entre os seus colegas um debate para falar dessa questão. Parece que já levaram, até por orientador deles e tudo, eles toparam. Eles estão combinando fazer essa discussão em agosto. Eu achei muito interessante, porque foram 3 alunos brancos, que eles ficaram indignados com a atitude desse jovem, mesmo ele não estando na faculdade, falando, nós temos que discutir isso aí. Então acho que é um momento bom, porque é muito grande o número de alunos, né, desse curso, e eles querem fazer extensivo aos outros cursos também, para que a gente promova via remota uma discussão nesse sentido. Então, eu já acho que é um caminho. Tem aqueles que não aceitam esse tipo de coisa. Eu vou passar para outra questão, né? Todo mundo conhece aquele episódio que aconteceu em Alphaville, né? De um cara de Posses, vou dizer assim, humilhando um policial, né? Um policial. Eu pergunto o seguinte: se fosse um negro humilhando o policial, a reação seria outra? Quem está perguntando isso é a dona de casa, Alessandra Pedrosa. Zé. Olha, a gente é bem, né, suspeito, né? Nós acompanhamos muito isso e a gente fala muito da questão da abordagem policial. Olha, quando fala isso aí é uma coisa que eu fico muito indignado, porque há 2 anos atrás eu passei por um processo, eu nunca esperava ter sido abordado pela polícia. A gente tem muito essa coisa, né? Eu estava no turismo na Bahia, em Salvador, né, pagando, né, turismo, mas paguei com o meu bolso, ninguém financiou não. E lá teve uma blitz impressionante. Estava eu, o Gerson, que está aqui também, e o motorista do aplicativo era negro também. Olha, a abordagem foi tão violenta, os policiais saíram com o fuzil armado, colocou a gente, não era nem numa parede, e o que você tem no bolso, o que vocês têm, vão tirando. Sequer tiveram, eu não falo nem da educação. Por quê? Para esses policiais que fizeram essa abordagem, eram suspeitos 3 negros dentro de um carro. Suspeito número 1. E principalmente, a gente tem falado agora com a questão da pandemia e tal. O negro andando encapuzado ou de máscara na rua, você tem que tomar cuidado. Eu falo isso pro meu filho, falo por amigos e tal. Vocês têm que tomar cuidado. Porque é aquela coisa da aparência. Esse episódio que aconteceu em Alphaville está bem por aí. A questão de como a polícia, é claro, a gente não pode generalizar e achar que todos têm esse comportamento. Mas o porquê que eles tiveram um posicionamento diante da agressão desse morador, se fosse um negro que fizesse isso? Exato. Nem necessariamente precisaria fazer isso, né? Exatamente. Às vezes só o fato de você questionar, né? Você não precisou fazer absolutamente nada. E você estava num local onde a maior parte da população é negra. Exatamente. Então, assim, tem um diferencial, porque já existe um estereótipo, né? Onde são as pessoas que são suspeitas, são ditas como suspeitas naturais, e que precisam ser abordadas de forma diferente.
Até porque, e dependendo do local onde for, e isso a gente vê, não é algo que a gente tira da nossa cabeça. Por vezes já apareceram documentos da própria instituição dizendo forma de abordagem, e houve já declarações dizendo a abordagem que nós fazemos em determinado bairro não é igual ao outro, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, não dá para a gente aceitar uma situação dessa. Aqui a gente não pode generalizar mesmo a instituição ou os policiais, mas infelizmente a gente tem que dizer que já é um padrão, né? Agora você vai em Alphaville, você tem aquele cidadão que é um desacato, ali comete desacato e simplesmente nada é feito. Agora, se fosse uma abordagem com um jovem negro que simplesmente perguntasse qualquer coisa sobre o seu direito, dificilmente teria, né, a delicadeza ou a compreensão do policial naquele momento, né? Vocês acham que é preciso preciso rever o conceito da PM com relação aos negros? Apesar que a PM tem, eu já conversei com policiais, nossa, mas a PM tem muitos negros, mas não é preciso mudar esse conceito também com esses negros da PM? Ou seja, será que eles já chegam na PM e já praticamente os doutrinam a pensar diferente? Eu acho que eles se sentem empoderados quando eles colocam ali aquela farda. Sim. Eu sou superior, que a gente também tem episódios, quando a gente fala do racismo, a gente também tem situações que o próprio negro ele tem que ter uma postura diferenciada, ele tem que saber, eu passo por aquilo. Não é porque eu estou com uma farda que eu tenho que, em nome dessa farda, ter a mesma atitude que um outro policial branco tem também. Nós vimos lá o caso dos Estados Unidos com lá o policial branco, que lá a polícia, tem um nome lá, eu esqueci agora, me falha a memória. Já é comum essas abordagens, o enforcamento, estrangulamento, porque é negro, é suspeito, está ali. Só que aqui no Brasil, teve uns anos atrás, a gente por conta desse trabalho todo, eu cheguei a propor que tivesse treinamento e que fôssemos chamados, os gestores, para que lidar com esse tema dentro da corporação. Até a época a gente tinha comandante, o TC, até um que foi secretário de segurança, o Perrenot, não me lembro a época, ele topou, eu cheguei aí algumas vezes, ele pegou, me convidou, e ele falava assim, Zé, mas a gente não tem um preparo de como lidar com isso, com a questão das abordagens. Mas a gente, partindo do pressuposto que ninguém é suspeito até que prove o contrário, o porquê de perpetuar essa coisa do racismo, de que o negro andando na rua, ele é suspeito. Então, tem que ser feito um trabalho em relação a isso aí. Está comprovado a violência da polícia do estado de São Paulo, a forma das abordagens está comprovado aí. E de que forma? Querem mudar isso aí? Então, assim, nós estamos num ano muito importante, e eu quero deixar, se você me permite, Raton, essa mensagem aqui, da comunidade dos pretos e das pretas, dos brancos também. Vamos ter eleição, vamos eleger pessoas que tenham esse comprometimento. Não dá mais para ser diferente, essa coisa de dizer, aquela pessoa nos representa. De que forma? Ela tem essa coisa do racismo dentro dela? Eu acho que está na hora da gente mudar esse conceito, porque essa coisa do suspeito número 1, isso é antigo, isso persegue qualquer negro, qualquer negra desse país. Antes de passar para a Débora, vou dar uma lida aqui numa questão. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Nós acabamos de falar isso agora. E a Débora, falando sobre essa questão da PM, já aproveitando a próxima pergunta da Elisa Corrêa, que é aposentada, ela fala o seguinte, racismo é opressor? Quem comete racismo quer justamente diminuir aquela pessoa, né, quer exercer um poder sobre aquela pessoa, e é por isso que a gente fala que não existe o racismo reverso, né, porque você não vê o povo negro querendo oprimir e subjugar a população branca. Agora, o racismo, ele quer subjugar as pessoas que eles entendem que são inferiores, né, e durante muito tempo, nós negros não tínhamos alma, nós éramos coisa, porque nós éramos vendidos, né, eram res, coisas, nós tínhamos, era o preço, né, como há um tempo atrás nós fomos, disseram arroba, né, são pesos de arroba. Então, quem pratica o racismo, ele oprime aquela parcela da população que ele entende que é inferior a ela. Então, por isso que a gente afirma que não existe esse tal de racismo, ao contrário, porque nós negros não queremos subjugar a população branca. E sobre a questão da PM, tem algo que a gente precisa entender. No Brasil, a gente tem a PM que mais mata e que mais morre.
Exato. Então tem alguma coisa muito errada nisso. E quando a gente fala o fim da polícia militar, não é simplesmente acabar com a polícia ou com os policiais. É acabar com essa concepção que a polícia tem de que a sociedade, a população, ela é inimiga. Né? E a gente não precisa dessa polícia, a gente precisa de uma polícia que é próximo da população, protetora, porque é para isso que ela serve. Né? Então a gente não quer ter um jovem negro a cada 23 minutos morto, a gente não quer ter uma população que quando a polícia chega na sua comunidade, na favela, ela teme a presença da polícia. A gente quer justamente uma polícia que tenha uma visão, um olhar diferenciado para a população. É por isso que é tão importante o debate sobre direitos humanos dentro da corporação. Né? E há algum tempo já há uma tentativa de se fazer esse debate de uma forma que não seja feita somente pela instituição. Né? É necessário expandir o conceito de direitos humanos, diferente do que dizem que é para humanos direitos, não. Vamos fazer, porque esse debate sobre direitos humanos vai acabar refletindo nas condições que esses trabalhadores, essas trabalhadoras da polícia militar têm. A gente sabe que são mal remunerados, a gente sabe que tem condições de trabalho péssimas, que não têm a instrução adequada e também são vítimas. Então a gente precisa reformular nossa segurança pública, né? Porque a gente não pode aceitar que esses trabalhadores saem mal remunerados e que talvez não voltem para casa. E que tenham uma visão de que uma parcela da sociedade é inimiga e precisa ser simplesmente exterminada. Então a gente precisa reformular essa estrutura, né? Porque não dá simplesmente para a gente aceitar todos esses números absurdos que a gente tem a cada ano. No Brasil a gente tem números de guerra, é como se nós tivéssemos uma guerra civil. Nós estamos, na verdade, né? Nós estamos ao ponto de chegar a segurança pública a ser obrigada, no caso no Rio de Janeiro, a não fazer operações policiais durante a pandemia, porque o número de assassinatos estava sendo recorde. É até questionável, né? É uma medida do Supremo, né? Isso. A polícia não pode entrar no morro, enfim, estão morrendo os jovens da mesma forma. Eu acho que se não fosse a questão, que no Rio de Janeiro são inúmeros os casos. Teve a questão do João Pedro, né? Da Ágata, daquele músico, né? Que foi metralhado com 80 tiros no Rio. Então, assim, o caso do menino lá do elevador, e a gente acompanha muitas redes sociais, quando você pega, percebe, observa pessoas colocando ali, mas um preto que morreu, coitadinho, era bandido. Sabe, a cultura de que o preto é bandido, isso aí é uma coisa cruel. É o racismo, mais uma vez, colocando a sociedade contra esse segmento étnico da população. Claro, eles falam vitimismo. A grande parcela pobre da população brasileira são os pretos, são as pretas desse país. E de 2 anos para cá a gente tem observado que essa violência, principalmente da questão do racismo, da homofobia, aumentou muito com esse governo que temos aqui hoje, que é um governo que não tem políticas de inclusão nenhuma. Quais são as políticas para essas minorias? Quando você tem a mais alta autoridade do país que fala assim, meus filhos são bem criados para não ter relacionamento com uma mulher preta, você espera o quê? Então, quando você passa por isso, você perde a esperança desse país. Não é uma questão só de política, é uma questão de moral mesmo. Então, nós que estamos há tantos anos, que emprestamos a nossa voz em relação a isso, nós temos que ter um olhar diferenciado. Principalmente, estou aqui do lado da Débora, quando a gente fala de uma mulher preta nesse país, ser mulher nesse país, imagina, né, Débora? Como é que trava isso aí no dia a dia, né? É difícil até porque você precisa provar que você tem capacidade, né? E sendo mulher preta ainda, você tem que provar 2 vezes mais a sua capacidade. Não basta o que você é, você tem que estar sempre demonstrando que é capaz, e se você errar, aí vão dizer, olha, era mulher negra, não é bem preparada. Então, assim, diariamente a gente tem várias questões para a gente superar, para que as pessoas entendam que a gente pode estar no lugar onde a gente está, né? Perfeito. Eu vou juntar essas 2 perguntas aí, que uma tem uma relação com a outra. Ir a manifestações, apoiar projetos, ler Negros Resolve? Na sequência, a Lei 10.639 de 2003 inclui a obrigação do estudo de história africana e afro-brasileira nas escolas. Quem está perguntando isso é o Dário Sostapenko, é químico. E aí, para vocês dois, eu queria saber isso. Ler
apoiar e aí incluir realmente nas escolas o estudo do histórico da raça negra é importante? Por que isso não foi implantado até hoje, Zé? Não, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que a gente está acostumado a manifestações, não nesse momento, né, o Débora, o Raton, que a grande parcela, mais uma vez eu quero colocar aqui, participar de manifestações, propostas, projetos, não pode ser uma coisa só do preto e da preta. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Tem que partir por aí. Então, nós tivemos uma convocação recentemente, todo mundo está dizendo, ô Zé, mas você não vai e tudo? Eu já sou do grupo de risco, então a gente já vive numa situação, né, nós, precariedade, né? Pô, vou eu para a manifestação para mais um preto morrer. Então, assim, onde estão os brancos também? Queremos todo mundo nas ruas. Claro que nesse momento todo mundo tem que se resguardar, tem que ficar em casa. Sabemos que nós, normalmente, historicamente, somos que vamos às ruas, só que estamos fazendo uma convocação para que vá todo mundo. Não precisa só ser eu, a Débora, a comunidade negra brasileira. Ao contrário, a Lei 10.639, ela foi criada em 2003, no primeiro ano do governo Lula. E ela é uma lei muito importante porque ela obriga as escolas públicas e privadas a trabalhar com a história africana, a cultura africana do afro-brasileiro, a chegada dos negros no Brasil. Só que essa lei deveria ser, no mínimo, fiscalizada pelo MEC. Exato. Só que hoje a gente não tem nem ministro da educação, né? Parte por aí. Então, assim, as escolas deveriam estar trabalhando com essa temática, os professores sendo... capacitado é uma palavra assim tão ridícula, né, Débora? Você me corrige, acho que eles não foram preparados para lidar com esse tema. E você vê, nós já tem 17 anos da aprovação dessa lei, são poucas escolas, principalmente aqui na Baixada Santista, que trabalham com essa temática. Normalmente é no 20 de novembro, por conta de Zumbi, que está lá, que 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, esse tema é tratado. Só que durante o ano isso fica de fora. Então, assim, acho que aqui na Baixada, principalmente, os secretários de educação têm que ter um olhar diferenciado em relação a isso. Isso tem que ser colocado nas redes de educação da Baixada. Isso não tem. Aqui em Santos teve uma época que começou a ser feito um trabalho, eu até dou crédito a uma professora chamada Sandra Pereira, não sei se vocês conhecem, ela é excelente, estudiosa, fizemos vários trabalhos em relação a isso, só que isso está adormecido, paralisou. Só que não tem ninguém que fiscalize isso aí. Isso seria extremamente importante para você trabalhar com o professor, para ele lidar com essa temática na sala de aula. Então, acho que a gente tem que rever isso aí, para que a gente possa, de uma vez por todas, ali na base, que é a educação, tá despertando esse processo de conscientização. Isso é muito importante, essa lei. A luta, né, contra o racismo, ela é de toda a sociedade. E Angela Davis, ela tem a frase que numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E ser antirracista é você atuar, você combater, porque não ser racista é sua obrigação. Agora, atuar contra o racismo é você fazer a diferença na sociedade. Então é por isso que a gente precisa de toda a população para a gente combater esse mal que atinge todo mundo. Não adianta as pessoas pensarem que o racismo ele atinge somente a população negra. A população negra ela é atingida, mas de alguma forma essa desigualdade que o racismo gera, ela reflete em toda a sociedade, porque é uma desigualdade que gera desigualdade financeira, que gera violência, então toda essa mazela, toda a sociedade acaba pagando. Então nós somos a maioria da população no Brasil. Então estar nas manifestações, eu concordo com o Zé que nesse momento a gente precisa estar resguardado, mas hoje as manifestações online elas acontecem, então fazer parte disso é algo que vai fazer uma diferença total. E dar voz e vez, aos produtores negros, aos escritores negros é essencial, porque são pessoas que não têm a possibilidade, por vezes, de ter acesso à grande mídia, de ter acesso ao seu conhecimento, que o seu conhecimento seja disseminado, e nós temos aí a Djamila, como foi citado aqui, são pessoas excepcionais que precisam ter a sua voz, que precisam ser ouvidos e o seu estudo precisa realmente ser conhecido. A Lei 10.639 ela é uma lei fantástica, Você falar sobre educação afrodescendente, africana, dentro das escolas para contar a história real,
né? Porque o que a gente teve acesso durante um bom tempo foi a história dos vencedores. Quem venceu, contou. Então nós tínhamos a Princesa Isabel, que era a heroína, nós tínhamos os bandeirantes, né, que são heróis, mas que dizimaram a população indígena, né, e hoje a gente questiona sobre os monumentos que estão aí, se realmente é para estarem ali. Esse é um assunto que eu vou trazer para cá no programa. E assim, a gente precisa contar a verdadeira história, né? Exatamente. Falar de Zumbi, falar de Dandara, de tantas outras figuras que realmente fizeram com que a população negra tivesse a sua liberdade, porque não foi a Princesa Isabel que numa lei com 2 artigos, sem falar mais absolutamente nada, acabou com a escravidão. Foi a luta, né? Nós tínhamos a sociedade de menos de 5% de negros escravizados naquele momento, porque houve uma luta, né? Muita gente morreu, muita gente deu a sua vida. E a lei, infelizmente, ela não é garantida. O que a gente vê, e aí o Zé talvez também tenha essa impressão, que quando os alunos chegam no Educafro, eles não conhecem essa história. Então é sinal que eles passaram pelo banco escolar sem que a lei fosse aplicada. E é uma lei de 2003. Exatamente. E quando você vai fazer uma conversa junto com os organismos da administração e você vê slides e tal, mas em que momento isso foi dado? Quem estava ali? Ah, não, a lei é aplicada, o ensino é feito. Mas de que forma é feito? É só no 20 de novembro? Ou no 13 de maio? Porque ainda tem gente que insiste com essa data? Ou é quando acontece um caso de racismo? Esse debate precisa ser feito durante todo o ano, porque o racismo ele permeia os 365 dias do ano. Quando eu estava preparando esse programa, a minha filha advogada também, ela colocou uma questão interessante depois da lei Áurea, né, 1888, ela falou assim, pai, engraçado, e ela é advogada também, minha filha, se for muito direito. Falou, pai, engraçado é o seguinte, que depois que essa lei Áurea, a primeira coisa que fizeram foi, fizeram uma lei contra a vadiagem, já para prejudicar o negro. Quem né? eram os vadios? Né? Porque eles não tinham trabalho, né? Exato. E depois que impediram a capoeira. A defesa deles também, quer dizer, olha que absurdo, né? Eu vou passar por outro assunto, mas é coisa que a gente não sabe. Só mais uma parte, por favor, quando fala isso, Raton, por favor. A gente fala, né, que o combate ao racismo depende de todo mundo, mas a gente tem parceiros que são muito importantes nessa luta. No próprio cursinho pré-vestibular da Frosan, e creio que também na Educafro, a grande maioria dos nossos colaboradores, professores são brancos. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, porque às vezes falam, não, mas vocês não comentam a esse respeito, a grande maioria dos professores de vocês não são os negros, e que bom que não sejam a grande maioria, que nós temos parceiros que estão com a gente na luta do dia a dia. E, haja vista, a gente tem aqui o Raton, né, que é o apresentador do programa, que ele já foi um parceiro nosso, foi professor nosso lá da Frosan, então é muito importante essa união aí de todos. Beleza. Rapidamente, que já estou me dando um toque lá, a produção está me dando um toque do tempo. Qual o papel dos pais na formação das crianças antirracistas? Bem breves, né? E, Débora, até hoje as comunidades quilombolas lutando pelo direito de titulação das terras. 2 absurdos, né, cara? Eu acho que a questão, a educação é fundamental, né? Isso dos vem de pais. Dos pais. Eu acho que é importante, e não só para os pais de filhos brancos, entendeu? Dos filhos pretos também. Eu acho que a escola tem esse papel, mas acho que se a formação vem de casa, como você lidar os pais, que compram livros que falem da temática, que não vejam o negro somente como racismo, que não tem aquela cultura de que não brinca com aquela criança porque ela é preta, a família tem bandidos, eu acho que já começa dentro de casa. E a escola é esse complemento. Então eu acho que o pai, a mãe, que tem esse olhar de não discriminação, que chama o seu filho branco e fala, olha, você como aquele teu outro coleguinha são amiguinho, são todos filhos de Deus, vocês podem ter a cor da pele diferente, eu acho que isso é muito importante. Agora, quando já vem de uma família que trata com desigualdade, que tem preconceito, se chega numa escola que também não trabalha com essa temática racial, a gente cresce assistindo esses jovens aí que não tem nenhum compromisso com essa questão. Tem a frase que diz que ninguém nasce racista, né? Claro, então as pessoas são educadas para isso. Então, se elas podem ser educadas para ser racistas, elas podem ser educadas para ser antirracistas. E isso precisa de que os pais tenham essa consciência, e o que é difícil também, por isso que o debate ele é muito importante, né? Para que esses pais
né, ou esses tutores, os responsáveis, tenham essa conscientização e consigam transmitir isso para os seus filhos, para que eles não se tornem racistas e entendam que essa desigualdade, né, essa diversidade, ela é essencial para a nossa sociedade. A gente não quer algo padronizado, a gente nunca lutou por padrão. A diversidade é o que torna a nossa sociedade rica e isso precisa ser valorizado. E na questão da titulação dos quilombolas, o ataque que eles vêm sofrendo, né? Imagine, você vive ali durante séculos e você tem a terra como teu instrumento, né, de luta, de vida, de sobrevivência e simplesmente querem retirar isso de você e você precisa comprovar de alguma forma que você é dono dali porque você sempre esteve ali. E a gente sabe que há um grande interesse, né, nas terras, há a questão imobiliária que cada vez mais vai crescendo e tanto a população quilombola quanto a população indígena são vítimas disso, né? Demarcação que não são feitas ou querem rever as demarcações, então há um ataque direto e brutal para essas comunidades e a gente precisa estar alerta justamente para poder, no momento em que houver necessidade, estar ao lado desses irmãos, dessas irmãs, para poder garantir que elas tenham o direito de permanecer ali, já que tantos direitos foram retirados, pelo menos esses resistam, né? Eu queria fazer uma pergunta que eu acho interessante, que poucas coisas tocam nesse assunto. Terreiros e religiões de matriz africana são resistência também? Porque quando fala em religião, né, já há uma discriminação natural. Isso não é uma coisa só na questão negra, né? Mas tem. Vocês acham que é uma resistência também, Zé? Com certeza. Eu acho que temos aí várias religiões. Fala que o Brasil é um estado laico, né? Mas esse laico é questionável. Então, quando se trata da religião de matriz africana, há todo um preconceito em relação a isso aí. É a religião dos pretos lá, então é discriminado, os terreiros são invadidos, depredados, não há um respeito nenhum, é flagrante como o racismo impera até na questão da religião. Então, por que não ter um olhar de igualdade, já que temos em relação aos católicos, evangélicos e vai por aí afora? Até nesse sentido, as religiões de matrizes africanas sofrem um tremendo preconceito. Então a gente tem que parar com isso e ver a minha religião, o meu caminho que eu chego até Deus, ele é igual para qualquer religião. Só que quando se trata da religião negra, principalmente o candomblé, umbanda, são muito discriminados. A gente tem que olhar isso aí também. Tudo que é voltado para a população negra, né, para o negro, geralmente é mal visto, né? É a magia negra, né? O que é negro é ruim, é negativo. Exato. Então, as religiões de matrizes africanas, elas têm esse estigma, né? Então é algo que para alguns precisa ser combatido, porque não é de Deus. Né? E nós sabemos que não é isso, né? A forma que os terreiros se organizam é uma forma de resistência, porque ali eles contam as histórias, eles trazem, né, a herança dos nossos antepassados e isso precisa ser preservado. Então, quando nós vemos, né, cenas de vandalismo, né, de total violência, quando entram e acabam com o terreiro, isso é uma violência que precisa ser combatida. E mais uma vez, essa diversidade nas religiões, elas precisam também ser respeitadas, até porque o caminho que nos leva a Deus são os mais diversos. E realmente precisa respeitar, precisa fazer valer a lei. A Lei 10.639 também serve para isso, né? Para levar o debate sobre as religiões de matrizes africanas para os espaços escolares, para as pessoas entenderem, olha, não existe só a religião católica ou evangélica. A gente tem aí uma pluralidade que precisa ser respeitada. Eu brinco que eu tinha um apartamento lá no Guarujá, que morava lá no Guarujá, e o meu apartamento ficava no centro, ficava um lado uma igreja católica, do outro lado uma igreja evangélica e do lado um terreiro. Falei, aqui não tem nada que eu estou cercado, estou bem protegido, né? Estou bem protegido. A pergunta do Valdemir Gomes, estudante de Direito: tem que incluir o antirracismo nas políticas públicas? Eu acho que esse é um tema, né, que está aí, né? A gente tem, eu vi ali que tem também a questão de cotas, né? Exato. Eu não coloquei cotas, nem li cotas, porque eu acho que isso para mim já é coisa de passado. Mas porque, passado, assim, mas é polêmico. Lógico que tem que ter. É lógico que tem que ter. Mas muitos não concordam, falam que cota é esmola para o preto, para o pobre.
mas nós sabemos que a política de cotas no Brasil ela é uma política transitória. Sim, entendi. É uma lei goela abaixo para uma sociedade que é racista mesmo. E tem até uma máxima que a gente coloca muito, que a política de cotas era uma política, é uma lei para tratar os desiguais com desigualdade para poder igualá-los. É um mantra nosso, né, Débora? Para que todo mundo saiba, isso até hoje é discutido, seja nos lugares que eu vou, seminário, programas e tal, sempre tocam nesse assunto. Mas por que política de cotas? Eu costumo dizer o seguinte, nesse país, principalmente no Brasil, as cotas aqui não são para os negros, são para os brancos. Eles é que ocupam a grande maioria dos espaços públicos de poder, na política, nos empregos que tem padrão elevado, e nós negros estamos lá. Quer dizer, quando a gente começa a discutir cotas, vocês estão sendo racistas, vocês querem um percentual para a educação, um percentual para o mercado de trabalho. A grande luta nossa é pela igualdade. Se não temos essa efetiva igualdade, a gente faz o quê? Né, Débora? A gente tem que brigar por isso, não tem jeito. Exato. Tratar os desiguais na desigualdade, né? Na medida das suas desigualdades, né? Porque as cotas, e aí é a questão antirracista nas políticas públicas, né? Sim. Você promover esse tipo de inclusão e não tem outra forma, né? As cotas, elas podem não ser o melhor remédio. A gente queria uma escola de qualidade, onde as pessoas tivessem acesso, mas não é. A gente precisa ter esses dois momentos caminhando juntamente. Então, você tem uma escola de qualidade inclusiva, né? E você tem as cotas, porque senão quem está no meio do caminho como fica? Eu sou fruto de cotas, né? Sim. Eu entrei pelo ProUni, é uma política pública. Então, assim, se você não tem esse instrumento, a desigualdade cada vez mais vai aumentar. Então, a política pública, ela precisa ter o debate antirracista, sim. Para discutir diversidade, é preciso discutir desigualdade, é isso que também... Sim, não tem como. Eu acho que está aí, falando no início do programa, a questão da pandemia no Brasil. A pandemia está escancarando isso aí, a enorme desigualdade existente no nosso país. Então, aí todas as estatísticas, mais uma vez eu reforço, não tenho no governo atual, quando a gente fala de mortes por Covid, nós não temos lá os dados, mas sabemos quem são os mais atingidos pela questão da pandemia. Está aí. Então, se a gente não enfrentar a questão da desigualdade no país, não tem como a gente ter justiça social. Não tem como. Então, quando todo mundo fala, discute, mas no momento vocês estão falando muito sobre isso, é uma comoção nacional, mundial. Infelizmente, né, tivemos lá o assassinato daquele homem negro nos Estados Unidos, que todo mundo passou a falar isso aí. Mas também tivemos aqui no país aqueles que ficam caladinhos, não querem tocar nesse assunto. Eu li recentemente uma matéria que o próprio Neymar falava que ele não era preto. Ele é filho de um homem negro, a mãe branca, e os traços dele, a predominância da raça negra, né? Então, a partir do momento... Bom, antigamente também o Pelé falava que o Pelé não tinha cor. Eu me lembro que eu era presidente do conselho, uma vez eu fiz uma abordagem ao Pelé, que nós tínhamos lá um projeto, a gente queria que ele encampasse, e eu peguei e fui conversar com o Pelé, né? Foi imprensa, aquela coisa toda. Ele me recebeu de pé no gabinete, entendeu? E ele falou, não, eu vou ver, pegou aquela nossa proposta, entregou para o assessor, tipo, o Pelé não tem cor. O Pelé é considerado, ele e a Coca-Cola, os maiores, e Jesus Cristo, os mais conhecidos do mundo. E ele nunca levantou essa bandeira. Todo mundo fala, não precisamos levantar a bandeira, mas imagine a voz do Pelé falando dessa questão do racismo, da desigualdade. Temos hoje aí um Lewis Hamilton que vai a protesto, que se tornou uma voz no mundo inteiro. Por que aqui no Brasil nós não temos essas vozes? Todo mundo tem criticado alguns artistas que estão empregando, né, a sua conta para líderes, né, ativistas do movimento negro, está se colocando ali. Aí muitos vieram perguntar para mim, mas mais uma vez o negro está sendo trabalhado, usado. Olha, gente, se é isso ou não, eu não sei. Mas eu acho que é um momento que todo mundo, principalmente o branco, que tem fama, tem poder, tem dinheiro, ele precisa se questionar quais são os meus privilégios de ser branco nesse país. Então, assim, ele está cedendo um pouco desse momento para que essa pessoa possa falar. Então, é importante, porque nós temos tantas pessoas conhecidas aqui na cidade, dê um espaço para a Débora falar nas suas redes sociais, vocês têm aí milhares de seguidores,
tudo bem, a questão do racismo não é uma coisa só para nós pretos falarmos, mas por que vocês não falam também? Então, vamos aproveitar esse momento, esse espaço, para a gente discutir essa questão. Acho que é muito importante esse momento. Não tem como a gente falar, né, sobre direito sem tocar na questão dos privilégios, né? Então, essa desigualdade, são diversos fatores e o racismo é um fator desse. Então, tocar na questão dos privilégios, né, que as pessoas entendam que de alguma forma elas estão em determinado... E aqui a gente não está dizendo que hoje, né, a população branca é responsável pela escravidão que foi cometida, mas de alguma forma ela tem uma vantagem por conta dessa escravidão. Então, se ela entender esse privilégio, já ajuda muito a gente, né? Porque a gente não quer tirar nada de ninguém, a gente não está querendo tirar o cargo de alguém ou o que quer que seja. Porque a gente quer que as pessoas entendam que de alguma forma foi esse privilégio causado pelo racismo, pela essa escravidão, que fez com que ela esteja ali naquele momento. Então, debater também a questão do racismo e dos privilégios é o que vai fazer com que a gente diminua essa desigualdade que a gente tem, que não é só social, financeira, né? É uma desigualdade causada também pela questão da raça, né? O racismo. Entendi. Uma questão que não tem como não abordar, né? O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamaram o movimento negro de escória maldita. É uma das marcas desse governo, Zé? Então, responde primeiro, Débora. Eu quero pensar para falar besteira. Talvez ele vai ter que aceitar, né, o fato dele estar hoje onde ele está graças ao movimento negro. Isso. Ele é fruto do movimento negro, né? Então, por mais distorcida que seja a concepção dele, ele é fruto de um movimento que resistiu à escravidão e que hoje nos deu a oportunidade de estar aqui. Por isso que eu digo, a gente está passando por um momento difícil na sociedade, mas se a gente olhar para trás, a gente teve um momento muito pior, né? Nossos antepassados vieram dentro do navio negreiro, foram retirados das suas famílias, morreram boa parte de doença e muitos, né, conseguiram resistir, lutaram para a gente estar aqui, né? Então, se hoje ele está onde ele está, é graças ao trabalho que foi feito. Então, por mais que ele tente negar isso ou dizer que nós somos a escória, ele faz parte dessa escória. Então, se ele pensa dessa forma, ele faz parte disso porque ele é fruto de políticas públicas, ele é fruto da luta do movimento negro. Então, se ele está lá, infelizmente, né, compactuando com quem nos oprime, com quem quer nos eliminar, ele está ali por conta do trabalho que foi feito pelos antepassados dele, por mais que ele tente não reconhecer isso. Não foi, eu sou contra a meritocracia, né? Então não foi esforço dele único, exclusivo, né? Houve aí todo um movimento que garantiu que ele estivesse hoje lá, tendo o direito de falar as aberrações que ele fala. Claro que ele vai ter que responder por muitas dessas coisas que ele está praticando, mas ele está lá porque ele é fruto do movimento negro. Infelizmente, ele vai ter que lidar com essa situação. Com certeza, nós chamamos que ele... Nós temos aí os nossos algozes, né, o Débora, da luta. Eu concordo com o que a Débora está falando, da mesma forma que o presidente aí elegeu o Hélio Negão, né, que tem ele como guarda-costa, um deputado que também ele é contra a política de cotas, ele fala um monte de barbaridades. Da mesma forma, presenciamos agora, né, a não posse do ministro de Educação. Claro, eu também defendo que a gente não pode inflar nada, faltar com a verdade, mas eles tiveram um critério diferente na hora de não aceitar o fato dele ter inflado o currículo dele. Para você ver que até aí há uma presença muito forte. Ele foi muito mais cobrado em relação a isso do que a Damares lá, do ministro dos Direitos Humanos, do Meio Ambiente. Então tiveram um comportamento muito diferente em relação a isso aí. E o presidente da Fundação Palmares, coitado, eu tenho pena dele porque ele vai realmente ser cobrado por isso. Ele vai na contramão da luta de tantos anos, né? Até a família dele é contra as declarações dele, não aceitam o que ele fala. E, enfim, como a gente fala, a gente não pode... A gente, quando fala desses posicionamentos que nós não aceitamos de forma alguma,
tem também aqueles que batem palmas, e acho que ele está certo, porque ele representa a política desse governo. Ele foi colocado lá para isso. Eu tenho muita pena dele quando ele olhar para o pai e para a mãe dele e para a população que viu ali um homem negro, a possibilidade da gente estar alavancando essas políticas, de saber que ele prestou um desserviço para a luta. Última pergunta e a última colocação. Quem presencia uma atitude racista tem que agir e como? Bem breve, gente. Agir e como? Está na hora de agir. Olha, está na hora de agir. É denunciar realmente. Temos aí as leis, por mais que elas tenham dificuldade de serem colocadas em prática, mas tem que denunciar sim. Tem os organismos aí constituídos para dar sustentação para esse tipo de coisa, mas não podemos nos calar. Acho que está na hora de realmente sair desse marasmo e achar que eu não tive intenção. Se viu um ato racista ou se sofreu o racismo, é preciso denunciar. A gente sabe o quanto é difícil, porque quem sofre racismo tem aí a sua dignidade afetada, mas é necessário que a pessoa entenda que ela precisa agir para que atos como esse não ocorram. Então é a hora de ser o antirracista, né? E procurar os organismos, polícia, procurar o Ministério Público, a própria Comissão de Igualdade Racial da OAB está à disposição, né? Eu faço parte da comissão, então nos procure. Então é necessário agir, até porque senão a gente vai ter cada vez mais casos, como nós estamos presenciando, ocorrendo, e as pessoas que causam isso simplesmente achando que a lei não serve para elas, né? Então, e hoje a gente tem um instrumento que é o celular, né, que vai ajudar muito, porque serve como prova, então você filma aquele momento e isso ajuda a combater esse racismo e colocar as pessoas que fizeram isso para responder sobre os seus atos. Ok, doutora Débora, Camilo, muito obrigado. Educador José Ricardo, muito obrigado pela participação de vocês. Você não sabe como é importante para mim começar o primeiro programa com vocês, com essa temática que para mim é fundamental para a sociedade brasileira começar a discutir isso. Eu que agradeço, Raton, a oportunidade, espero que tenha vida longa. Eu acho que um programa como esse, que dá vez e voz para que a gente possa falar, eu acho que é de extrema importância, porque você conscientiza a população. Quero também aqui agradecer, né, a companhia da Débora. Espero que tenhamos outras oportunidades para discutir esse tema e outros até, né? Obrigada e parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. E eu encerro o Vez e Voz da seguinte forma: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa frase é de Nelson Mandela. Ok? Obrigado, Débora Camilo, mais uma vez, José Ricardo Santos. Acompanhe o Vez e Voz pelo site www.diariodolitoral.com.br, pelo Facebook, Instagram e demais mídias sociais. Até a próxima sexta-feira. Tchau.